A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos agora falar sobre Êxodo 14. Bem, no Êxodo 12, no verso 37, está escrito assim: partiram assim os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Bem, já o capítulo 14, entendam que eles estão em Sucote. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Muitas pessoas leem esse capítulo sem se dar conta de que Deus está mandando eles voltarem. Eles estavam em Sucote e Deus manda eles voltarem. Nessa volta, Faraó começa a perceber da percepção dele. Ele acha que o povo de Israel está rodando, ele está meio desnorteado, mas não. Eles estavam sendo guiados pelo Senhor. Eu queria só ler algumas observações, curiosidades sobre Pi-Hairote e sobre Migdol. Aliás, sobre Migdol e Baal-Zefon. Migdol significa torre, né? Ou talvez tenha um significado de forte, mas mais aceitável torre. Baal-Zefon é identificada como Táfnis. Isso vai aparecer lá em Jeremias 44, verso 1, onde aparece tanto Migdol e Táfnis, e Jeremias 46, verso 14 também aparece Migdol e Táfnis. Então, essas são as duas palavras que eu queria destacar aqui. Um outro detalhe interessantíssimo que eu queria comentar é sobre o próprio Mar Vermelho. Há uma tendência recente de tentar desqualificar o Mar Vermelho como sendo literalmente o Mar Vermelho. Então eles falam, deve ser alguma das lagoas amargas, lagos amargos que tinham ali no Egito, mas e alguns chegam a acusar os 70 tradutores da Septuaginta de terem errado ao traduzirem Mar Vermelho. Então eles dizem, por causa da tradução equivocada da Septuaginta, Mar Vermelho, então passaram a chamar de Mar Vermelho. Mas não é só a Septuaginta que chama de Mar Vermelho, e eu queria falar sobre isso também. Porque alguns vão dizer que o povo de Israel atravessou apenas uma lagoa, né? Evidentemente, quem está fazendo esse tipo de crítica não crê no poder de Deus para fazer o povo atravessar o mar, mas Deus fez o povo atravessar o mar. E eu queria colocar aqui um comentário. A palavra sobre Mar Vermelho, a palavra hebraica suf, não significa apenas junco. Por quê? Porque é traduzido por mar de juncos. Esse é o nome do Mar Vermelho. Porém, a palavra suf não é apenas junco. Porque eles alegam, mar de junco, no mar não tem junco. Poderia ser, como é que poderia ter junco no mar salgado? Mas a palavra também pode ser traduzida como algas. Isso mesmo, em Jonas capítulo 2, verso 5, você vê essa palavra sendo aplicada para algas. Isso significa que poderíamos chamar o Mar Vermelho, ao invés de mar de juncos, poderíamos chamá-lo de mar das algas. E aí sim, você vai ver mar de algas salgado, evidentemente, né? E pode ser interpretada também como substantivo fim, seria mar do fim, ou isso narrando a trajetória de Israel, a qual eles pensavam ser o fim. E a forma verbal como varrido, ou vamos chamar de mar varrido, onde Deus varre, abre o caminho para eles passarem. Portanto, nós vamos ver Jonas falando aqui, Jonas 2,5. As águas me cercaram, e Jonas estava no oceano, é o mar mesmo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Então, só deixando isso bem claro, né, que nós cremos que o povo de Israel passou sim pelo Mar Vermelho e não foi por uma lagoinha amarga, tá bom? Continuando. Então o Senhor fala para eles voltarem, né? Se acampar em Pi-Hairote, diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados. Só um detalhe, há uma identificação atual de Baal-Zefon com Táfnis. Não quer dizer necessariamente que seja Táfnis, o tal do Baal-Zefon aqui, tá? Olha aí, então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Então, aquilo foi uma estratégia de Deus
como uma isca. O povo estava caminhando e Deus fala, manda eles voltarem. E aí Faraó, esse povo está desorientado. E aí ele parte, né? E aí o Senhor vai falar que vai endurecer o coração de Faraó para perseguir, porque Deus tinha um propósito com isso. E eu serei glorificado em Faraó, porque Faraó ia morrer, tá aqui a referência, Faraó morreu, tá? E em todo o seu exército. E os egípcios que sobrarem, que não faz parte do exército, saberão que eu sou o Senhor. Olha que interessante, Deus queria se revelar para os egípcios, entenderem que Ele é o Senhor, né? Aí ele fala, assim fizeram. E quando foi anunciado ao rei do Egito, que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel deixasse de nos servir? Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e, não só isso, e os outros carros de guerra do Egito. E ele vai falar assim, com capitães sobre todos eles. Flávio Joséfo vai falar um número enorme, tá? De pessoas que acompanharam o Faraó, porque às vezes nós calculamos 600 carros de guerra, segundo os relatos, cada carro de guerra, no mínimo, tinha que ter 3 ocupantes, certo? Então você já multiplica isso aí. Além do mais, que não foram apenas os 600, esses são os 600 carros escolhidos, mas além deles foram todos os carros de guerra do Egito. E aí ele vai falar o seguinte, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Isso está aqui em Hebreus 11, 29. Fala que o povo atravessou o Mar Vermelho pela fé. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Mas, antes de atravessar o Mar Vermelho, o Faraó está perseguindo eles. Então nós temos aqui agora o período da perseguição. Aí ele fala assim, os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Exatamente onde o Senhor tinha armado a arapuca para que o inimigo fosse lá, certo? E veja interessante, na mente de Faraó, não era de chegar e matar os israelitas. Ele fala assim, o que nós fizemos? Nós perdemos mão de obra. Ou seja, a ideia de Faraó seria recuperar mão de obra, não matar eles. Porém, Faraó tinha dito para Moisés, olha, a próxima vez que você me vê, você vai ser morto. Ele tinha ameaçado Moisés de morte. E na verdade o que acontece é que ele morre ao invés de Moisés. E chegando ao Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos. Essa expressão levantar os olhos, ela é interessante. Por quê? Porque fala assim, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. O levantar os olhos aqui é quando você tem, por exemplo, na história do rico e o Lázaro, que diz que Lázaro levantou os olhos e viu o rico do outro lado. Levantar os olhos não é um sentido de olhar para cima, mas de alguém que está caminhando, olhando para baixo e levanta os olhos e olha para frente, tá certo? Então, quando eles levantaram os olhos assim, eles viram os egípcios acompanhando eles, atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí, o que vai acontecer? Eles estão clamando ao Senhor por causa do medo que eles têm. O medo e o clamor. Alguns vão dizer que dentro desse clamor, Moisés também entra. É claro que faz sentido. E Moisés também está clamando. E por isso, o Senhor vai falar assim, por que você clama a mim? Porque se você chegar lá na frente, que nós vamos chegar, você vai ver que não faz sentido essa frase estar tão desconectada. Disseram a Moisés, todo mundo começa a clamar. Digamos que Moisés também está clamando ao Senhor. Só que o povo vira para Moisés e fala assim, Moisés, será que não foi? Será que foi por não haver sepulturas? Essa é a primeira vez. De várias vezes, se eu não me engano, de 10 a 12 vezes, o povo de Israel vai murmurar durante a trajetória no deserto. É aqui que começa a murmuração. Depois da libertação. E aí ele fala, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? Irmãos, de todas as culturas,
antigas, a egípcia certamente é a cultura mais fúnebre que tem, sepultura que mais tem. As próprias pirâmides são grandes sepulturas, né? E aqui parece assim um pouco de sarcasmo. Será que é porque faltava sepultura lá? Estava fácil de sepultar a gente, né? Aí ele fala para que a gente morra no deserto. Mas vamos lá, foi para isso que Moisés tirou o povo? Foi para morrer no deserto? Não. Clamaram ao Senhor, contudo, não confiaram no Senhor até então. O que foi que você fez conosco tirando-nos do Egito, Moisés? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Aqui está revelado algo que nós não sabíamos até então. Olha o que eles tinham dito para Moisés. Deixe-nos em paz. Que paz? Eles eram escravos. Tem muito crente numa situação dessa, né? Olha aí, deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Aqui você vê a mente ainda escravizada, né, de um povo que está sendo liberto, mas se recusa a ter que enfrentar o mar. E nós precisamos estar atentos a isso. Quando é necessária uma renúncia do nosso eu, para a gente parar de acreditar na nossa força e passar a crer no Senhor, aí muitas vezes o que dá aquele sentimento? Deixa eu voltar e servir os egípcios, eu estava em paz. Não estava em paz. Inclusive, o Senhor levantou Moisés para tirar eles do Egito justamente porque o povo de Israel começou a clamar ao Senhor porque Faraó estava afligindo o povo. Mas o momento em que eles estavam sendo provados, aqui, né, Deus passa a eles o mar vermelho. Por quê? Por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão. É por causa disso. Porque se dependesse do povo, o povo já foi reprovado aqui. E o Senhor vai falar isso lá na frente, fala assim, não foi por amor, ele fala assim, foi por amor do meu nome, não foi por causa de vocês que tirou vocês do Egito, foi por causa do meu nome. E realmente Deus fez tudo isso para engrandecer o seu nome diante das nações. Vamos lá. Pois poderia ser melhor para nós servir os egípcios do que morrer nesse deserto. Claro que não. A vida deles estava amarga. Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo, ou não temais, que Deus fala cerca de 80 vezes, você vai ver na Bíblia, no Antigo Testamento, falando sobre não temas, não tenham medo. Deus dá essa ordem. Não, aí o Senhor aqui, Moisés está falando, não temas, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje estão vendo, a não ser mortos do outro lado da praia do Mar Vermelho. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos, fiquem tranquilos. Então ele fala, o Senhor que vai fazer guerra. Tanto é que no Cântico de Moisés, no próximo capítulo, que é maravilhoso, ele vai falar assim, o Senhor é homem de guerra. Olha que expressão linda. Guarda isso no seu coração. Eu até sublinhei aqui. Isso está em Êxodo 15, terceiro verso 3. O Senhor é homem de guerra. Jeová é o seu nome, ou Javé. Veja bem, o Senhor é homem de guerra. Medita nisso. Agora vamos lá. Então, Moisés agora fala o seguinte, não tenham medo, fiquem calmos, vocês vão ver o livramento que Deus vai dar a vocês, só assistam, porque o nosso Deus, Moisés sabia, é homem de guerra, ele guerreará por vós, ele vai lutar por vocês. Agora, de repente, o texto diz, e o Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você fala, mas qual o momento em que Moisés clamou? É por isso que eu disse que quando os israelitas clamaram ao Senhor no verso 10, provavelmente Moisés também estava entre os que clamaram, por isso a repreensão de Deus a Moisés. E você pensa assim, mas por que Deus estaria repreendendo a Moisés? Sendo que Moisés estava clamando ao Senhor, porque Deus já tinha dado ordem para Moisés agir. Ele deveria guiar e ir com o povo. E de repente Moisés está lá perguntando a Deus para fazer o que eu faço. E agora, Senhor?
Percebe? Era um momento de ação. Já era para ele ter mostrado fé diante do povo, não orando de novo, não buscando orientação. Ele já tinha orientação, então ele deveria agir. Por isso que o Senhor fala, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Aí ele fala, e você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O povo de Israel passou pelo meio do mar seco. Não é que ficou molhado os pés, nem molhou os pés, passou com terra seca. Eu sei que o milagre é grande demais, mas para o nosso Deus que fez a terra, o céu e o mar, tudo com a sua palavra, isso não é nada. Mas é um grande milagre. E alguns ainda duvidam desse milagre, sabe? E fazem de tudo para que não seja ensinado dessa forma. Alguns vão falar, isso era um vento que vinha do Oriente, já que atravessou uma lagoinha, foi só um lago de águas amargas, então um vento forte abaixou, né? A força barométrica abaixou, então aquele percurso onde os israelitas puderam passar com as águas no joelho. Essa expressão passou com os pés secos é uma expressão exagerada, é uma hipérbole poética em que os profetas, nada disso, isso é coisa de gente que não crê na palavra de Deus. São falsos cristãos, falsos teólogos, falsos pesquisadores, porque são usados pelo inimigo para tirar o mérito do poder de Deus. Mas você duvida que Deus usou as forças da natureza em favor do milagre? Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. É óbvio que se a Bíblia fala que veio um vento forte, esse vento pode ser algo natural, porque Deus está usando a natureza ao seu favor. Mas falar que aquilo ali é um evento frequente, que acontece, uma explicação científica, não, isso foi milagre. Eu sei que tem muita gente que não acredita nos milagres. Então, eu aconselho nem ficar assistindo os estudos do curso Bíblico Online se você não crê em milagre, porque senão é perigoso você se converter. E aí, o que vai acontecer? Que a gente é crente de verdade, a gente acredita na palavra de Deus, simples como ela é. E o Senhor fala que as águas dividirão pelo meio do mar e eles passarão em seco. Eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios para que eles venham atrás de vocês. Deus está provocando os egípcios. Venham atrás de vocês. E entrem no mar. Serei glorificado em Faraó, porque Faraó morreu dentro do mar, e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros, antes que alguém. Mais uma vez, escreva, Faraó não morreu. Vai lá no Salmo 136, do 13 ao 15, e você vai ver que Faraó morreu com todo o seu exército. Por isso o Senhor falou já pela segunda vez que ele seria glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. É lindo saber que Deus está interessado em se revelar para os egípcios também. Quando for glorificado em Faraó, terceira vez que Deus fala, nos seus cavalos de guerra, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército, lembra do anjo do Senhor? Ia na frente do exército de Israel, e quando fala exército é o agrupamento, eles estavam desarmados. Eu já expliquei isso. Eles saem de Israel, saem do Egito organizados como um exército, fileiras por fileiras, acampamentos, tudo organizado. Então o anjo do Senhor que ia à frente, guiando eles, se retira e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante e se pôs atrás deles. Agora o Senhor está passando por uma outra etapa durante a travessia, que é a etapa de proteção e separação. Deus aqui está fazendo algo que você pode ligar com haja luz, né? Aqui acontece um evento semelhante àquela praga das trevas que houve sobre os egípcios. Porque atrás dessa coluna, ela tem escuridão e os egípcios estão em trevas. Na frente da coluna tem luz. Como Deus tinha feito separação entre o povo de Israel lá na terra de Gósen, que tinha luz no acampamento dos hebreus, e em todo o Egito, trevas densas. Então a Bíblia diz... e ia entre a nuvem e o anjo do Senhor,
ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor olha o que Deus usa, um forte vento oriental, vento leste, que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas, terra seca. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram como muralhas à direita e à esquerda deles. Abriu-se então uma avenida, né? Tem até um hino que fala assim, ele tem chave, Deus, ele tem chave de madeira que abre portas de água. Então, esse hino faz uma alusão a Deus que tem chave de madeira, que seria o quê? O cajado de Moisés que abre portas de água para o povo passar. Os filhos de Israel passou em terra seca. Ok, verso 23. Os egípcios que os perseguiram, entraram atrás deles, na estratégia de Deus. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Todos os cavalos, todos os carros, inclui o próprio Faraó, que estava em um desses carros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem... Quem é que estava no meio da coluna de fogo e de nuvem? Você lembra? No verso 19? É o anjo do Senhor, mas aqui está falando o Senhor, né? Viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, provavelmente quebrou as rodas ou arrancou essas rodas. Emperrou as rodas, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por ele contra os egípcios. O Senhor lutará por vós. E está cumprindo o que Moisés disse. Aí, o Senhor disse a Moisés, estenda a sua mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. O momento certo agora de fechar essa avenida. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, olha aí que já passou bastante tempo, retomou a sua força, os egípcios fugiram ao encontro a Moisés. Dá a impressão que alguns conseguiram a sensação que dá é que alguns que fugiram de encontro a Moisés já tinham alcançado a praia, estava até aproximando de Moisés. Aí ele fala assim, essa é a impressão que o versículo deixa. E o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Tá vendo? As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros e todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam com os pés enxutos pelo meio do mar e as águas lhes eram como muralhas. Aqui já está fazendo um parêntese. À sua direita e à sua esquerda. Assim, aí é o relatório, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor tinha usado contra os egípcios. O povo temeu e confiou no Senhor e em Moisés, o seu servo. Bem, eu tenho mais alguma coisa para compartilhar com vocês. Você que ficou aí até agora. Primeira coisa, um exército é lançado no mar. Isso nos remete para uma praga dos gafanhotos, que está lá em Êxodo 10, verso 19. Olha que interessante. Primeiro vem um vento e traz aquele exército de gafanhotos, porque gafanhoto aponta para exército, tá? É uma multidão destruidora. Então fala assim, Êxodo 10, 19. Então o Senhor fez soprar um fortíssimo vento ocidental, que o oriental levou para lá e agora o ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou o exército de gafanhoto no Mar Vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito.
Agora, no 14, vai falar a mesma coisa que aconteceu aqui, só que ao invés de gafanhotos, é o exército de Faraó. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. A mesma coisa que falou que não restou ainda nenhum gafanhoto naquele exército que foi lançado no mar. Sobre a coluna de nuvem, que aponta para a presença de Deus, nós temos Êxodo 33, verso 9 ao 11. Uma vez dentro de Moisés dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e se punha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés, Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço, olha que lindo, o discípulo, o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Esse aqui é um discípulo fiel. Aqui eu deixei para vocês algumas referências bíblicas da questão da derrota total de Faraó. Então anote aí com atenção, faz um estudo bíblico pronto para você meditar e ensinar, seja na sua igreja, na célula, na sua família, sobre isso. Primeira coisa, Faraó morreu aqui também. Então eu deixei destacado esse Salmo 136, do 13 ao 15. A entrada e travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho foi, sim, pela fé. Apesar do medo inicial e tudo, a partir do momento que Deus dá a ordem por meio de Moisés, o povo, não temam, o Senhor vai batalhar por vocês. Então, eles partem pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho. Esses salmos são porções dos salmos que vão tratar esse assunto do Mar Vermelho também, dessa travessia, da vitória sobre Faraó e todo o seu exército, tá? Salmos 77, 78, 105, 106 e 136. Neemias 9, do verso 9 ao 12 e também verso 19 e verso 20, tá bom? Primeiro aos Coríntios 10, do 1 ao 12, Paulo faz uma ligação no sentido espiritual de tudo isso que aconteceu. Ele fala que isso serve, e aí leia 1 Coríntios 10, do 1 ao 12, onde Paulo está falando assim, eles atravessaram o mar, eles viram os milagres de Deus, eles foram sustentados por Deus, passaram por tudo, porém, eles não alcançaram a terra a qual eles foram predestinados a entrarem. Deus tira eles do Egito, já dando um destino, que é a entrada na terra prometida, a terra de Canaã. Contudo, aqueles que a palavra foi dirigida, a qual eles entrariam na terra, eles são prostrados no deserto, ou seja, eles morrem, porque Deus não se agradou por causa da falta de perseverança deles. E aí, Paulo vai concluir que aquele que pensa, cuida, está de pé, né? Ele fala para tomar cuidado para não cair. E esse cair, evidentemente, é cair no meio do caminho. Você foi chamado, foi escolhido, você foi predestinado, contudo, vai ser prostrado no deserto se você não for obediente à palavra de Deus. Em Romanos 15, 4, vai estar escrito que tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, evidentemente, porque o que foi escrito antes de Paulo é o Antigo Testamento, tudo o que dantes ou antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo bem? Eu espero que... E aí, só para concluir, eu deixei o Romanos para você entender qual é o motivo de Paulo fazer aos Coríntios uma aplicação para nós do contexto do Antigo Testamento, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado, peço que você deixe o tal do like aí, né, porque isso ajuda o canal a ter relevância no YouTube, para que ele venha... Enfim, você sabe que é importante para ele indicar o canal para outras pessoas, para outros irmãos ter acesso. Mais importante do que o tal do like é você compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Certamente isso ajuda demais, tá bom? E principalmente ore por nós, que Deus abençoe você, sua casa. Vou deixar o quadro livre para você copiar os versos e desculpa, o vídeo ficou muito grande. Deus abençoe.